History Secrets. A história das civilizações antigas levanta uma questão central sobre o funcionamento das sociedades humanas. Como controlar grandes populações? Quando pequenas comunidades se transformam em sociedades complexas, surge um problema fundamental: coordenação social, ordem política, estabilidade coletiva. As primeiras grandes civilizações do mundo enfrentaram exatamente esse desafio. E cada uma delas desenvolveu soluções diferentes para organizar milhões de pessoas sob um mesmo sistema. Entre as primeiras sociedades complexas da história estão 4 civilizações fundamentais: a China Antiga, a civilização do Vale do Indo, a Mesopotâmia e o Egito. Cada uma delas encontrou um caminho distinto para resolver o problema do controle social. Na China, por exemplo, a solução foi a burocracia. Um sistema administrativo extremamente estruturado, baseado em exames e seleção meritocrática. Durante séculos, famílias chinesas dedicaram enormes esforços para preparar seus filhos para os exames imperiais. Passar nesses exames significava ingressar no serviço civil e se tornar parte da máquina administrativa do Estado. Esse sistema criava a estabilidade social, porque canalizava a ambição das famílias para um objetivo institucionalizado: servir ao Estado. Na civilização do Vale do Indo, a solução parece ter sido diferente. Ali, a organização social estava profundamente ligada à religião. Uma religião que, segundo algumas interpretações, enfatizava valores de harmonia, paz e igualdade. Essa tradição espiritual acabou influenciando correntes religiosas posteriores no sul da Ásia, incluindo elementos que mais tarde apareceriam no budismo. Já na Mesopotâmia, o contexto geográfico criou uma realidade muito diferente. Ao contrário da China, a região possuía poucas barreiras naturais, sem grandes montanhas ou oceanos que garantissem proteção. Isso tornava a região extremamente vulnerável a invasões. E, como resultado, guerras constantes se tornaram parte central da organização política. Conflitos frequentes ajudavam a manter a sociedade mobilizada, criando um ambiente onde a guerra funcionava como mecanismo de coesão social. Mas talvez o modelo mais singular tenha surgido no Egito Antigo. Ali, a estabilidade política foi construída em torno de uma figura central: o faraó. Na visão religiosa egípcia, o faraó não era apenas um governante. Ele era considerado uma manifestação divina, uma encarnação viva de forças sagradas que garantiam a ordem do mundo. Essa crença tinha consequências profundas, porque a autoridade do faraó não dependia apenas da força militar. Ela estava ligada à própria estrutura espiritual da sociedade. Mas isso também criava um problema. Se o faraó era humano, sua vida estava constantemente em risco. Conspirações, intrigas palacianas, disputas sucessórias. Governar um império exigia algo mais do que legitimidade religiosa. Exigia habilidades psicológicas específicas. Isso levanta uma pergunta intrigante: o que realmente caracteriza um grande líder na história? Muitas vezes aprendemos que liderança exige virtudes clássicas: sabedoria, empatia, responsabilidade, capacidade de inspirar confiança. Essas qualidades certamente são importantes em muitas áreas da vida. Mas algumas análises históricas sugerem que líderes que operam em ambientes extremamente competitivos desenvolvem outro conjunto de características. Entre elas, 3 habilidades aparecem com frequência em análises de comportamento político:
A primeira é a imprevisibilidade. Quando um líder é difícil de prever, seus adversários encontram maior dificuldade para antecipar suas decisões. A segunda é a alta tolerância ao estresse. Líderes frequentemente enfrentam pressões enormes, crises, conflitos, ataques políticos constantes. Manter estabilidade emocional nesse ambiente pode ser um fator decisivo para a sobrevivência política. A terceira característica mencionada por alguns analistas é o distanciamento emocional. A capacidade de tomar decisões duras sem se deixar paralisar por sentimentos imediatos. Essas três características podem ser resumidas em um conceito psicológico específico: dissociação. Na psicologia, dissociação refere-se a um estado mental no qual uma pessoa se distancia parcialmente de suas próprias emoções ou experiências, como se observasse a situação de fora. Em ambientes de extrema pressão, essa capacidade pode permitir que um líder continue tomando decisões racionais, mesmo em circunstâncias altamente estressantes. Algumas interpretações históricas sugerem que certos sistemas de poder podem ter tentado desenvolver ou estimular esse tipo de estado mental em seus governantes, especialmente em contextos onde o poder político estava cercado de intrigas e ameaças constantes. No Egito Antigo, por exemplo, mitologias complexas desempenhavam um papel central na formação simbólica da autoridade real. Histórias envolvendo deuses como Ra, Osíris e Horus estruturavam a visão egípcia do poder e da ordem cósmica. Esses mitos não eram apenas histórias. Eles formavam a base de rituais, símbolos e narrativas que legitimavam o poder do faraó. Em muitas culturas antigas, rituais e mitologias funcionavam como instrumentos de formação psicológica, criando identidades, estabelecendo papéis sociais e reforçando a autoridade política. Independentemente de como exatamente esses processos funcionavam, uma coisa parece clara: grandes sistemas de poder sempre buscaram moldar o comportamento e a mentalidade de seus líderes. Porque governar sociedades complexas exige muito mais do que autoridade formal. Exige controle emocional, capacidade estratégica e, muitas vezes, uma enorme resistência psicológica. Talvez por isso a história esteja repleta de líderes cujas personalidades parecem difíceis de compreender. Figuras capazes de alternar entre comportamentos contraditórios, calma extrema em momentos de crise, ou decisões inesperadas que surpreendem aliados e adversários. Essas características levantam uma reflexão interessante. Até que ponto a psicologia individual influencia o destino das sociedades? E até que ponto os sistemas políticos moldam as pessoas que chegam ao poder? Essa pergunta permanece aberta. Mas a história sugere que compreender o comportamento dos líderes pode ser tão importante quanto entender os eventos que moldam o mundo. Quando analisamos mais profundamente as estruturas de poder das civilizações antigas, percebemos algo curioso. O poder raramente depende apenas de força militar ou riqueza econômica. Ele depende também de controle psicológico, controle de crenças, controle de percepções, controle de identidade. No Egito Antigo, por exemplo, a mitologia desempenhava um papel muito mais profundo do que apenas explicar o mundo. Ela funcionava como um sistema simbólico de poder. Entre os principais deuses egípcios estavam três figuras centrais: Ra, Osíris e Horus. Ra era o deus do sol, a força que trazia vida ao universo. Todas as noites, segundo o mito, ele descia ao submundo para enfrentar uma serpente colossal que tentava devorar o sol. E todas as noites, ele precisava derrotar esse inimigo para garantir o nascimento de um novo dia.
Osíris, por sua vez, representava a civilização. O faraó justo. O governante que estabelecia ordem e prosperidade. Mas sua história era marcada pela tragédia. Seu próprio irmão, Set, conspirava contra ele, enganava-o e o destruía. Segundo o mito, Osíris era morto e seu corpo era despedaçado, espalhado pelo mundo. Mas sua esposa, Ísis, reunia cada fragmento, reconstruindo o corpo do marido. Desse processo, nascia Horus, o filho que herdaria a missão de restaurar o trono e enfrentar Set para recuperar o poder legítimo. À primeira vista, essa história pode parecer apenas uma narrativa mitológica, um conjunto de lendas religiosas. Mas algumas interpretações sugerem que esses mitos tinham uma função muito mais profunda. Eles poderiam funcionar como modelos simbólicos de identidade, arquétipos que moldavam a visão de mundo das elites governantes. Cada figura representava um tipo específico de papel psicológico. Ra representava o herói divino, a força que luta contra o caos. Osíris representava a vítima injustiçada, o governante que sofre traição e destruição. E Horus representava o vingador, o herdeiro que restaura a ordem. Algumas análises sugerem que essas figuras poderiam funcionar como identidades simbólicas que moldavam o comportamento do faraó, papéis mentais que o governante precisava incorporar em diferentes momentos. Em determinadas situações, o faraó precisava agir como Ra, o defensor da ordem contra o caos. Em outras circunstâncias, ele poderia assumir o papel de Osíris, a figura que sofre, que resiste, que simboliza sacrifício. E em momentos de conflito político ou militar, poderia surgir a identidade de Horus, o governante que recupera o poder e derrota seus inimigos. Essa multiplicidade simbólica pode ter ajudado a moldar a mentalidade dos governantes, permitindo que operassem em diferentes papéis psicológicos. Quando observamos líderes ao longo da história, algo semelhante parece ocorrer. Muitos deles apresentam personalidades altamente complexas, capazes de alternar rapidamente entre diferentes estilos de comportamento. Em momentos de crise, podem agir com frieza calculada. Em outros momentos, podem mobilizar narrativas heróicas ou simbólicas para inspirar seguidores. Essa capacidade de alternar entre identidades pode estar relacionada ao fenômeno psicológico conhecido como dissociação. Na psicologia moderna, dissociação não significa necessariamente transtorno. Ela pode ocorrer de forma leve e cotidiana. Todos nós desempenhamos papéis diferentes dependendo do contexto. Em casa somos uma pessoa. No trabalho, outra. Entre amigos, outra ainda. Esses papéis não são necessariamente falsos. Eles fazem parte da adaptação social. Mas em ambientes de poder extremo, essa flexibilidade psicológica pode se tornar muito mais intensa, porque líderes enfrentam pressões que a maioria das pessoas jamais experimentará. Decisões que afetam milhões, conflitos militares, crises econômicas, ameaças constantes. Para sobreviver nesse ambiente, alguns líderes podem desenvolver uma espécie de distanciamento emocional, uma capacidade de observar a situação como se estivessem fora dela. Esse distanciamento pode permitir decisões rápidas, mas também pode gerar comportamentos que parecem incompreensíveis para observadores externos. Ao longo da história, muitos governantes foram descritos como imprevisíveis, carismáticos em certos momentos, extremamente frios em outros.
Essa dualidade levanta uma questão fascinante. Será que o poder transforma a psicologia das pessoas? Ou será que certos perfis psicológicos são mais propensos a alcançar posições de poder? Talvez a resposta esteja em algum ponto entre essas duas possibilidades. Porque sistemas de poder complexos não apenas selecionam certos tipos de indivíduos. Eles também moldam aqueles que chegam ao topo. Ao longo do tempo, líderes aprendem a navegar ambientes de enorme competição e desenvolvem estratégias mentais para lidar com riscos constantes. Isso ajuda a explicar por que a história frequentemente apresenta líderes cujas personalidades parecem contraditórias, humanas, mas ao mesmo tempo, distantes. Talvez em última análise compreender o poder exija compreender algo ainda mais profundo: a própria natureza da mente humana. Quando começamos a observar essas estruturas psicológicas com mais atenção, surge uma pergunta ainda mais profunda. Se líderes podem ser moldados por sistemas simbólicos, rituais e narrativas, até que ponto a mente humana pode ser influenciada? Essa questão aparece repetidamente na história. Religiões, rituais iniciáticos, treinamentos militares, programas ideológicos. Todos esses sistemas procuram moldar comportamentos humanos. No caso das antigas civilizações, muitos desses processos estavam ligados a rituais intensos, experiências simbólicas, situações que provocavam forte impacto emocional. Em várias culturas antigas, rituais de iniciação envolviam momentos de medo, isolamento ou provações físicas. Essas experiências criavam memórias extremamente marcantes e muitas vezes mudavam profundamente a percepção de identidade da pessoa. Alguns antropólogos descrevem esse processo como uma forma de reconstrução simbólica da personalidade. A pessoa passa por uma experiência limite e emerge dela com uma nova identidade social. No Egito Antigo, certos rituais ligados à mitologia e à autoridade real podem ter desempenhado esse tipo de função simbólica, especialmente dentro das elites políticas e religiosas. Esses rituais reforçavam a ideia de que o faraó não era apenas um governante comum. Ele representava forças divinas, papéis cósmicos, identidades associadas aos deuses da tradição egípcia. Essa visão fortalecia sua autoridade diante da população, mas também ajudava a moldar sua própria percepção de identidade. Quando uma pessoa passa anos sendo tratada como uma figura divina, sua própria mente pode começar a internalizar esse papel, e isso pode alterar profundamente sua maneira de pensar e agir. Ao mesmo tempo, sistemas de poder frequentemente utilizam símbolos e narrativas para reforçar a lealdade das elites. Juramentos, segredos, sociedades restritas. Esses mecanismos criam redes de confiança e dependência, elementos fundamentais para manter a estabilidade de regimes políticos complexos. Em muitos períodos da história, alianças políticas funcionaram quase como sociedades discretas, onde informação, confiança e estratégia eram compartilhadas apenas entre membros selecionados. Essa dinâmica se aproxima de conceitos estudados pela teoria dos jogos, um campo que analisa como indivíduos tomam decisões estratégicas em ambientes competitivos. Em sistemas onde muitos atores disputam poder simultaneamente, alianças se tornam fundamentais. Mas essas alianças também podem ser frágeis. Mudam rapidamente. São formadas e desfeitas conforme os interesses evoluem. Nesse tipo de ambiente, a imprevisibilidade pode se tornar uma vantagem estratégica. Se adversários não conseguem prever suas decisões, torna-se muito mais difícil montar estratégias contra você.
Essa lógica aparece repetidamente na política internacional. Alguns líderes cultivam deliberadamente uma imagem de imprevisibilidade, criando incerteza entre aliados e adversários. Ao mesmo tempo, a política de alto nível exige enorme resistência psicológica. Críticas constantes, ataques políticos, pressão pública, crises inesperadas. A capacidade de permanecer funcional sob esse nível de pressão é uma característica comum entre líderes que permanecem muito tempo no poder. Mas existe também um lado mais sombrio dessa dinâmica. Quando líderes se distanciam excessivamente das consequências humanas de suas decisões. Guerras, sanções, políticas econômicas. Todas essas decisões podem afetar milhões de pessoas. E tomar essas decisões, frequentemente, exige um grau significativo de distanciamento emocional. Essa realidade levanta uma reflexão desconfortável. Será que o sistema político mundial favorece personalidades mais frias e calculistas? Ou será que a própria estrutura do poder acaba transformando aqueles que chegam ao topo? A história não oferece uma resposta simples. Mas ela mostra que ambientes altamente competitivos tendem a selecionar indivíduos capazes de lidar com pressão extrema. E muitas vezes, isso significa desenvolver uma relação diferente com emoções como medo, culpa ou compaixão. Ainda assim, compreender essas dinâmicas não significa aceitá-las como inevitáveis. Ao contrário, significa reconhecer como sistemas de poder funcionam. Porque somente ao compreender essas estruturas é possível refletir sobre formas de construir sistemas políticos mais equilibrados. Sistemas onde liderança não seja definida apenas por sobrevivência estratégica, mas também por responsabilidade coletiva. Essa reflexão permanece aberta. Assim como permanece aberta a grande questão sobre o poder. Quem realmente controla o destino das sociedades? Indivíduos extraordinários? Ou as estruturas invisíveis que moldam suas decisões? Talvez a resposta esteja na interação entre ambos, entre a mente humana e os sistemas de poder que ela cria. Se olharmos para toda essa discussão em perspectiva histórica, uma conclusão interessante começa a surgir. O poder nunca foi apenas uma questão de força. Ele sempre esteve ligado à mente humana, à forma como percebemos o mundo, à forma como interpretamos a realidade. Civilizações antigas compreenderam isso muito cedo. Elas perceberam que controlar um império não significava apenas controlar territórios. Significava controlar narrativas, símbolos, experiências coletivas. No Egito Antigo, por exemplo, os rituais e mitologias não eram apenas tradições religiosas. Eles ajudavam a estruturar toda a ordem social, reforçando a autoridade do faraó e consolidando a estabilidade do sistema político. Ao participar desses rituais, indivíduos não apenas observavam histórias sagradas. Eles vivenciavam essas narrativas. E isso criava uma ligação emocional profunda com a estrutura de poder. Esse tipo de mecanismo aparece em muitas sociedades. Cerimônias políticas, símbolos nacionais, narrativas históricas compartilhadas. Todos esses elementos ajudam a construir identidades coletivas. E identidades coletivas são fundamentais para manter coesão social. Mas quando voltamos nossa atenção para os próprios líderes, percebemos algo ainda mais intrigante. A liderança muitas vezes exige uma capacidade psicológica incomum. Lidar com decisões que afetam milhões de pessoas. Suportar pressões constantes. Operar em ambientes onde alianças mudam rapidamente.
Em contextos assim, a mente humana precisa desenvolver mecanismos de adaptação. Estratégias psicológicas que permitam enfrentar situações extremas. Entre esses mecanismos, o distanciamento emocional aparece com frequência. Uma capacidade de observar os acontecimentos sem se deixar consumir completamente por eles. Essa habilidade pode ser útil para manter clareza em momentos de crise, mas também pode gerar um paradoxo. Porque líderes que se distanciam demais das consequências humanas de suas decisões podem perder contato com a realidade cotidiana da população. Essa tensão acompanha a política há milhares de anos, entre racionalidade estratégica e responsabilidade moral. Ao longo da história, alguns líderes conseguiram equilibrar essas duas dimensões. Outros foram consumidos pelo próprio poder. E talvez essa seja uma das grandes lições que a história nos oferece. O poder não é apenas uma força externa. Ele também é uma força psicológica. Ele transforma instituições, transforma sociedades, e muitas vezes, transforma profundamente aqueles que o exercem. Por isso, compreender o poder exige olhar além das decisões políticas ou militares. Exige observar também as estruturas invisíveis que moldam o comportamento humano. Narrativas, crenças, rituais, experiências que formam identidades. Esses elementos influenciam tanto governantes quanto governados, e ajudam a explicar por que certas estruturas de poder conseguem durar séculos, enquanto outras entram em colapso rapidamente. Talvez a verdadeira questão não seja apenas quem governa, mas como as sociedades constroem os sistemas que definem quem governa. Porque, no fim das contas, líderes surgem dentro de estruturas sociais específicas, e essas estruturas moldam profundamente suas escolhas. Assim, compreender o poder significa compreender também as histórias que contamos sobre ele. As narrativas que legitimam a autoridade. Os símbolos que sustentam a ordem social. E talvez seja justamente nessa interseção entre mente, cultura e poder que se encontra um dos maiores mistérios da história humana. Como sociedades inteiras conseguem organizar milhões de pessoas, seguindo símbolos, ideias e líderes que representam essas ideias. Responder completamente a essa pergunta pode ser impossível, mas explorá-la nos ajuda a entender melhor o mundo em que vivemos e os sistemas de poder que continuam moldando nosso futuro. Porque, no final, a história do poder é também a história da mente humana. Ao longo de milhares de anos, a humanidade construiu cidades, impérios e civilizações inteiras. Algumas prosperaram, outras desapareceram, mas todas deixaram marcas no tempo. Ruínas silenciosas, manuscritos esquecidos, símbolos que ainda desafiam nossa compreensão. Porque a história não é apenas aquilo que sabemos. É também aquilo que ainda estamos tentando entender. Este foi History Secrets. Porque alguns segredos da história ainda estão esperando para serem revelados.